Outra característica que eu vou colocar antes, durante e depois, é paciência. Porque o autista ele requer muita paciência, gente. Né? Chega a um estado de demência, às vezes, mas tem que ter paciência, porque senão você desiste do trabalho. Então, aí você vai treinar e vai ser uma experiência de evolução mesmo, de você se posicionar com uma necessidade de ter, né, de conquistar essa paciência junto com o seu assistido. Tá certo? Então, a gente vai conhecer primeiro a doença, vou trazer o transtorno, não é doença, o transtorno, para a gente, diante do que vai ser apresentado, né, conhecer, a gente vai desenvolver a técnica, que essa técnica é trazida por Ana Vargas, tá certo? Que foi passada pelo mentor espiritual dela, tá bom? Então a gente começa aqui com a definição. É um distúrbio neurológico que atualmente se encaixa no transtorno do espectro autista, o TEA. As pessoas com autismo possuem dificuldades na reciprocidade socioemocional, em comportamentos comunicativos não verbais, e na interação social. Então, o modo de interagir com o mundo é diferente para essas pessoas. Por exemplo, elas possuem dificuldade de iniciar e em manter uma conversa e de manter o contato visual. Eles têm uma característica muito interessante. Eles conversam, repetem muito, né, as frases, principalmente se ele assiste a um determinado filme. Eles têm um comportamento muito repetitivo, tanto na parte verbal da conversa, como também nos gestos, nos movimentos repetitivos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não ficar querendo corrigir, né, que às vezes eles não correspondem a essa expectativa. Né? Então, a gente tem que entender o assistido, né, e entrar no mundo deles. A verdade é essa, né? A gente tem que entrar, conhecer, entrar e participar do mundo deles, porque aí vai ser muito mais fácil essa relação durante o trabalho. Outra situação também, a gente pegou um caso agora, né? Vou tentar exemplificar, que é um caso de TDAH, não é bem de autismo, mas o tratamento é semelhante, né? E o nosso magnetizador, o Macário, né, que ele já é antigo na casa, ele nunca tinha tido um caso desses, né, de uma criança especial ir lá e fazer o tratamento. E ele disse que teve que ter muita paciência. Olha, para vocês terem ideia, a criança ela não conseguia ficar na evangelização. Porque era o tempo todo ali, a hiperatividade ela não sentava. Em nenhum momento dentro do centro ela sabia o que era uma cadeira e sentar. Então, para trabalhar essa criança, era muito complicado. Os pais chegavam, já tinham que ser atendidos, para depois sair. Ele era o primeiro a ser atendido. Né? Porque, quanto mais tempo ele ficasse ali naquele ambiente, que não é familiar a ele, mais estressado ele ficaria. Então, normalmente, esse tipo de situações, vocês atendam de primeiro. Não tem como deixar para depois. Chegou na casa, atendam. Né? Porque eles têm essa dificuldade do ambiente. O ambiente, para ele, pesa muito. A rotina, estar em um lugar familiar, isso pesa muito. Então, atendam. Ele falando dessa hiperatividade, ele passou quase um ano aplicando. E ele adaptou esse passe de Ana Vargas. Ele só dava calmante, não trabalhava ativante. Era só calmante. Porque também era bom para ele se acalmar. Acho que ele refletia nele. Porque ele disse, olha, eu por pouco não desisti. Porque é difícil trabalhar. Porque a criança está na sala ali, ó, direto, você correndo atrás dela. Né? É uma maratona. E aí, com o passar do tempo, essa criança ela foi se acomodando. Voltou para a evangelização, conseguiu se adaptar à sala de evangelização. E com mais de um ano, ela já estava quase que normal. Assim. Tinha os sintomas, claro, mas bem mais, né, sutil, mais leve. Né? Então, os pais deram esse retorno, esse depoimento para a gente, dos resultados. Né? Em casa, na escola, teve um bom desempenho, né? Começou a ter qualidade de vida, né? Tanto para a família quanto para ele. Né? Porque a gente tem que ver os dois aspectos. No caso de um diagnóstico do TEA positivo, estes elementos estão presentes desde o início da infância.
Inclusive, alguns sinais são visíveis antes de 2 anos de idade e causam prejuízo para o desenvolvimento e adaptação desta pessoa. No nosso caso, a gente veio descobrir com 3, 4 anos. Porque foi em 2000, né? Foi no ano de 2000, então nós já temos 23 anos, então a coisa evoluiu muito. Né? A ciência hoje, né, a área de saúde, tem várias formas de detectar o autismo e dar um diagnóstico mais rápido. Né? A gente passou um tempinho, a gente passou uns 3, 4 anos para conseguir fechar o quadro de autismo. Qual é a causa do autismo? Aí ele diz aqui, as causas do TEA não são totalmente conhecidas. E a pesquisa científica sempre concentrou esforços no estudo da predisposição genética, analisando mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto e a herança genética passada de pais para filhos. Então a gente não tem, a ciência não tem como determinar, ainda está tudo em processo. Mas a gente já tem algo que eu considero importante, que é um espírito que está precisando de ajuda, que bate ali a nossa porta, a nossa família, né, e a gente precisa acolhê-lo. Então, essa questão de a origem, né, pelo menos para mim, não tem muita validade. O importante é você saber que está fazendo parte, você tem um compromisso com aquele espírito e precisa ajudá-lo de alguma forma. Como disse, eu sempre digo que não existe receita de bolo para magnetismo. Você tem que estudar o caso a caso. E o caso do autista não é diferente, é mais detalhado ainda. Então você precisa realmente conhecer a fundo o que ele precisa, as necessidades dele, para você trabalhar em cima disso. Tá certo? Diante desse conhecimento que você tenha, né, você já sabe mais ou menos como funciona no cérebro esses comportamentos, e você vai precisar, e o frontal é um dos principais centros que a gente trabalha, a gente vai começar a desenvolver a técnica, segundo nossa amiga Ana Vargas. Aí ela traz aqui etapas do tratamento, tá certo? Estabelecer a relação magnética, caso a gente precisa disso para você entender quais os problemas ali que você pode detectar através, né, da relação e fazer o tato magnético. A gente sabe que a gente precisa, né, ter essa relação mais profunda, porque pode ser que ele esteja passando por um problema também orgânico ali, você tratar, né? Porque muitas vezes ele pode estar com algum problema, alguma doença, vamos dizer assim, temporária, né? Que a gente chama. Então você pode tratar. E eles têm dificuldade de verbalizar isso, gente. Você sempre vai ter que ter o acompanhamento dos pais. É muito difícil você perguntar onde é que dói e ele dizer. Ele não vai saber exteriorizar isso. Então, só através de exames de profissionais e esse acompanhamento que você vai conseguir fazer alguma coisa. Série de dispersivos longitudinais. Então, você começa sempre pelos longitudinais, certo? E esses longitudinais, ela fala da aplicação no começo mais para harmonizar, e depois você vai trabalhar a dupla imposição, que ela fala aí. Né? A dupla imposição, que é na frente e atrás. Então, na frente, no frontal, e atrás, no humeral. Você está trabalhando ali a parte do cérebro e o sistema nervoso central, que o humeral ele é responsável. Ele tem todo o comando e o controle ali. Então, você vai trabalhando esses dois centros, que são os mais importantes para trabalhar toda a energia que está ali a nível, né, perispiritual também, e trabalhar a questão dos comandos, como a gente já ouviu várias vezes aqui. Né? Você tem que dar um comando. Então, se é para uma questão comportamental, você vai lá e dá um comando, né? Para ajudar ali naquela melhora. Se é na linguagem, se é na parte motora, né? Se é na parte emocional. Então, você vai ver o caso e vai dar esses estímulos. Essa regra normalmente é geral, gente. Essa do humeral, essa imposição dupla, ela é para todos os casos, independente da comorbidade ou do que seja. Certo? A imposição ela é igual, mas o comando mental nosso é que vai diferenciar. Tá certo? Série de dispersivos longitudinais na parte frontal e dorsal do corpo. Então, depois que você concentrou, vamos dispersar. Tem que dispersar. Tudo que se concentra, dispersa. Né? Nosso amigo Jacó fala muito isso. Nós temos os perpendiculares em seguida. Né? Você vai trabalhar os perpendiculares. E a quantidade, gente, é muito relativa. Né?
No caso desse, Ana Vargas, ela recomenda dos perpendiculares fazer 20 vezes, no mínimo. Os perpendiculares, né? Porque você vai estar trabalhando os dois lados, né? O dorsal e o frontal ao mesmo tempo. Então, é importante fazer, e sempre do ativante para o calmante. Você vai aplicando e distanciando. Tá certo? Finalizar com a série de dispersivos longitudinais nas 3 estruturas ativantes, meia distância e calmante. Então, a gente finaliza nesse mesmo processo, né? Os calmantes nos longitudinais, depois dos perpendiculares. E magnetizar a água, né? Isso é importantíssimo. Então, toda a energia, todo o pensamento que você colocou naquele momento, você vai transferir para a água, né? Para que aquela água potencialize aquela energia que você colocou ali e mantenha aquela energia ali circulando. A água é o apoio. Muita gente não dá o devido valor à água, né? Acha que o passo ali, mas não. Para vocês terem ideia, o tratamento da pandemia, muitas vezes era feito com água. A gente magnetizava a água e a pessoa ia buscar. E nós tivemos resultados maravilhosos. Então a gente tem que dar esse devido valor e fazer com que o assistido tenha. Porque às vezes você fazer com que ele entenda que aquela água é o remédio, né? Não é fácil. Então a gente tem que trabalhar muito isso, persistir para que ele acompanhe e faça esse acompanhamento e esse complemento que é a água, algo importante para o tratamento. Os principais sinais, né? Aí a gente precisa conhecer esses sinais. A ausência um pouco do contato visual, né? Ele não olha olho no olho, é muito difícil. Atraso no desenvolvimento da linguagem, porque normalmente o autismo ele vem com alguma comorbidade, né? Aí no caso da minha filha, ela veio com déficit cognitivo. Então ela tem, além de ter uma certa dificuldade, mas ela não tem uma compreensão, né, muito clara, né? A gente tem que estar sempre estimulando ela para desenvolver isso, né? Então ela veio com essa comorbidadezinha. A ausência da sensibilidade de dor, não sentem dor, é incrível, e tem uma resistência muito grande. Dificuldade em expressar seus sentimentos com a fala ou gestos. Relacionamento interpessoal afetado, eles têm o isolamento sempre é uma opção para eles. Preferência por brincar sempre com o mesmo objeto. Ele vai criar um objeto dentro do universo dele, para ele ter uma preferência. No caso da minha filha, adora dinossauro. O mundo dela são os dinossauros, então a gente sempre, tudo que a gente faz para ela, a gente procura trazer esse universo, porque é o que ela se afina, né? Porque se você quer conquistar ela, dê um dinossauro. Tá bem? Preferência, aqui, estereotipias, movimentos, né, gesticulações repetitivas, isso é normal também eles terem. Tendem a se isolar, né, ou do brincar com outras crianças. Isso a gente já identifica dos 2, 3 anos, né, essa dificuldade, esse bloqueio. Ausência de respostas quando é chamado pelo nome, mas com o passar do tempo eles tendem a atender isso. Mas no início eles têm essa dificuldade de associar um nome, né, essas situações. Demonstra acesso de emoções às vezes negativas, né? Principalmente estado de estresse. Então você, com o autista, você não deve deixá-lo estressado em momento nenhum, né? Porque ele responde de forma, às vezes, meio agressiva. Mesmo os níveis, independente dos níveis que existam, né, eles têm essa característica. Então a gente tem que ter muito cuidado e paciência para não desenvolver esse estresse neles no momento. Ausência ou pouco foco em tarefas simples. Porém, eles têm uma rotina muito grande, eles gostam de criar rotinas. Então, se o centro que oferece, você for fazer um trabalho com ele, você criar uma rotina, ele vai obedecer numa boa. Né? Então, eu sugiro, nesse aspecto dele, das características, levar um brinquedo que ele goste muito. Porque, às vezes, eles movimentam muito, eles não têm esse poder de deitar numa maca para fazer tratamento. É quase impossível. Né? É muito difícil você encontrar uma situação dessa. Então eu sugiro que leve um brinquedo que ele goste, porque ali ele vai se entretendo, ali brincando, e você vai trabalhando onde ele estiver, sentado, em pé, em qualquer condição, você vai ter que agir ali durante o processo. Então, normalmente você vai ter isso. Então, quando você fazer entrevista com os pais, você vai ter que perguntar que medicações são tomadas.
né, para você ter uma noção. E se está tendo acompanhamento, porque normalmente dentro do magnetismo existe muito isso. O pessoal entra no tratamento, quando vê que está tendo a melhora, aí começa a se afastar da parte médica, do acompanhamento médico. E isso não pode acontecer. Você tem que ter as duas paralelamente. Você, quando tem alta, ou você tem alta tanto do médico, que está responsável pelo acompanhamento, como nossa, né, que está diante do acompanhamento do tratamento magnético. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse acompanhamento, e saber tudo que tem em relação àquele assistido. Todas as medicações, o que é que acontece, os efeitos colaterais. É interessante a gente ter isso em mente, porque na hora do tratamento, se você puder colocar alguma ação, algum movimento para estimular, né, alguns dessas produções, né, de medicamentos nossas, naturais, né, que o cérebro produz, você pode fazer isso. Né, e com a ajuda da medicação, melhor ainda, porque você está potencializando aquela ação. Outra coisa, o autismo tem cura. Como no magnetismo, normalmente, a gente costuma dizer que nós não estamos ali para fazer cura. Nós estamos para dar qualidade de vida para aquele indivíduo, para aquele assistido. Eu, pelo menos, tenho muito cuidado de não prometer cura. Se ela vier, ótimo, melhor. O trabalho foi bem sucedido. Mas se também não vier, ótimo. A gente trouxe a parte da gente o melhor que a gente tinha. A gente trouxe qualidade. E com certeza ele vai sair melhor do que entrou no tratamento. Então, toda melhora ela é significativa, ela é pontual. Então, a gente não pode cobrar, né, essas situações de prometer, fazer promessas. Isso é muito arriscado dentro do magnetismo. Então, todo trabalho, quanto mais cedo você começar, melhor os resultados. Então, para a época que a gente começou, a gente teve muitas vantagens. Né? Hoje em dia, ela é muito independente. Então, a gente conseguiu muitos êxitos. Então, quanto mais você retarda, pior fica. Então, o processo de aceitação, quanto mais rápido, melhor. Você aceitar o seu filho ali e começar a buscar esses profissionais, você vai ver que as coisas vão fluir, né, positivamente para aquela pessoa e para que ela desenvolva da melhor forma. Normalmente, existe o primeiro momento individualmente, o atendimento com o psicólogo, mas depois eles colocam muito em terapias de grupo. Minha filha passou mais de 5, 6 anos fazendo terapias de grupo com outras crianças também que tinham semelhanças, né, nessas comorbidades, nesses transtornos. E ajudou muito, né, essa interação entre eles. Então, é muito positivo isso. A nossa casa pode receber esse indivíduo, né, que está precisando dessa assistência. Então, a gente tende a aumentar o número de pessoas, né, que precisam de ajuda. Aí ele fala aqui que o autismo não é nada de outro mundo. É comum ouvir que o autista vive um mundo à parte. Essa afirmação, além de bastante, né, excludente, é equivocada. É muito comum dizer, ele vive no outro mundo, então você não adianta falar, o que acontecer no ambiente ele não vai perceber. É muito engano nosso. A gente, se vocês tiverem ideia da percepção que eles têm, de tudo, ele sai captando tudo. Até a sua energia ele capta. O seu acolhimento ele capta. O olhar seu ele está captando tudo. Se ele lhe abraçar, pode ter certeza que você foi contemplado. Você pode agradecer porque você foi contemplado, porque houve, né, ali a empatia automática. Né? Então é muito difícil. Então, você cativá-los também é um desafio. Né? Então vocês têm que se aproximar. Tem uns que evitam toque, né? Então você tem todo um cuidado com eles, mas eles têm essa percepção. O ambiente para ele é primordial, então ele sai percebendo tudo, e quando ele se sente seguro, aí ele fica à vontade, né, no ambiente. É perfeito isso. Indica necessidade por meio de gestos, então muitas vezes ele em vez de a linguagem verbal, ele prefere gesticular, apontar, então você tem que estimular isso nele. Quando ele apontar, você dizer, é isso que você quer, para ele né, verbalizar. Então, tudo é questão de estímulo. Ele tem habilidades, às vezes, pequenas habilidades. Ele pode desenvolver. Por exemplo, tem crianças que adoram brincar, encaixando, fazendo coisas bem mais detalhadas. Eles têm essa possibilidade também. Realmente, tirar ele da rotina é uma luta.
Então, para você ter ideia, eles não têm noção de tempo. Ele não sabe o que é segunda, terça, quarta, quinta. Para ele, todo dia é a mesma coisa. Então, para você administrar isso, às vezes não é fácil. Se você queria, por exemplo, vai para a academia todos os dias, e ele vê que você vai para a academia, ele acha que o sábado e domingo você vai ter que ir para a academia. Ele vai querer que você vista a roupa, faça a mesma rotina. A rotina da casa é comandada por ele também. Ele faz parte da rotina. Não é do universo dele, não é da casa. Ele comanda a casa também. Então, você tirar um objeto do lugar é um desafio. Mudar uma televisão de um lugar é um desafio. Coisas básicas e simples, para eles, são muito difíceis. O processo de estresse seu reflete nele. Por incrível que pareça. Então, você não pode estar estressado junto dele. Se tiver uma pessoa estressada junto de um autista, ele vai perceber e vai se estressar também. Então, são coisas, situações que você sempre tem que estar administrando. Então, quem for atender ele, o magnetizador, não pode ter em nenhum momento estresse com ele. Porque se ele perceber, aí ele vai ter mais resistência nessa relação e talvez trava o tratamento. Então, você precisa trabalhar muito isso. Então, você tem que ter um nível de paciência muito grande. A gente sabe que não é uma doença. Porque quando a gente pega um assistido que está ali com os exames, uma radiografia, um exame de sangue, está com diabetes, tudo fica mais fácil de você desenvolver. Mas como você é comportamental, como eu falei, você vai ter que conhecer um pouco do funcionamento do cérebro, como ele funciona, porque o sistema nervoso central você vai ter que trabalhar ele, não tem como. E se vier com outra comorbidade, você vai ter que estudar outra comorbidade também. Você primeiro trabalha o autismo, depois vai para a comorbidade, tá certo? Bem, gente, era essa, a nossa proposta aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós temos ainda 10 minutos, Eu não sei mais, eu perdi meu tempo aqui. Diga aí.